Então, agora falando, né, sobre replicação ou autoduplicação do DNA, a gente vai ver que no dogma central da biologia molecular, a gente vê que o DNA faz replicação, o RNA vai fazer transcrição, né, a gente está na 2.1, na 2.2 a gente vai falar só sobre a transcrição do RNA. Agora a gente vai falar da replicação, né, que é o processo que acontece durante a divisão celular. Primeiramente, a gente fala que ela é semi-conservativa, pois conserva metade da fita velha, faltou fita aqui, da fita velha que serviu de molde, ou seja, no final a gente vai ter dois DNAs. Uma fita e a outra fita vão ser do DNA que foi replicado, ou seja, ela é semi-conservativa. Vai sobrar, no caso, uma dessa molécula de DNA vai passar para outra célula, e uma vai ficar com a própria célula, ou seja, a metade dela vai ficar. Então, por isso a gente chama ela de semi-conservativa. Ocorre apenas durante o processo de divisão celular, comandado por enzimas. Veja que sempre que termina com ase, geralmente, né, na maioria das vezes, é uma enzima. Então, primeiramente, como começa, né? A enzima DNA helicase rompe as pontes de hidrogênio, separando as duas fitas de todo o DNA. Então a gente lembra, né, que na dupla fita as bases nitrogenadas estão ligadas, né, por pontes de hidrogênio. Então vai acontecer a quebra, né, dessas pontes de hidrogênio pela DNA helicase, né, a enzima. A enzima DNA polimerase, que já é outra enzima, mantém as fitas separadas enquanto junta novos nucleotídeos aos moldes das fitas originais. Então, explicando, a helicase vai quebrando e a polimerase vai adicionando nucleotídeos. Nucleotídeos esses que quando a gente está lidando para nós, os seres humanos, a gente adquire com a nossa alimentação. Então, realmente é muito importante ter uma alimentação saudável, justamente porque é daí que vem os nucleotídeos, né, para esse processo. Enfim, ela vai juntando, né, com os nucleotídeos, né, da fita em que ela está fazendo a duplicação. Então veja que no caso a fita ela estava dobrada, ela estava ela estava dobrada, né? E aqui no caso ela foi desdobrada. Então a parte de baixo, uma das fitas, uma DNA polimerase vai fazer o complemento, né? No caso, porque a helicase foi lá e quebrou as pontes, então as polimerases vão fazer o processo de ir adicionando, né, os nucleotídeos, né, com as bases nitrogenadas correspondentes a cada nucleotídeo, né, da fita que foi aberta pela helicase. Então, o que a gente vai ter? Que as enzimas possuem afinidade com o OH da 3' linha. Então, no caso, como ela tem afinidade com o OH da 3' linha, como a gente viu anteriormente, né, que sempre vai ser sentido 3' linha, 5' linha, 3' linha, e na fita complementar vai ser 5' linha, 3' linha, sempre vai ser inverso. Então, nesse caso, como aqui é 3' linha, na fita, né, que está sendo gerada, vai ser 5' linha. Então, como começa pela 3' linha, o sentido sempre vai ser 3' linha, 5' linha, né? Se a gente pega como referência a fita que está sendo feita pela polimerase. Então, ela vai começar da 5' linha e vai terminar em algum momento aqui na 3' linha. Então, o sentido, né, a gente fala que o sentido da vida é 5' linha, 3' linha, porque isso acontece, né, nas duas fitas. A gente vai ver, né, agora como isso acontece. O DNA polimerase de cada fita segue em sentido contrário um do outro, sendo uma contínua, sentido da helicase, e a outra descontínua, mais lenta, que forma fragmentos denominados fragmentos de Okazaki. Vamos ver isso com mais calma. O que acontece? A gente vai ter uma polimerase indo para o sentido da helicase, né? A helicase vai quebrando e ela vai seguir esse mesmo sentido. A outra vai para o sentido contrário. A que está fazendo esse sentido direto, a gente chama de fita contínua. É porque ela simplesmente não para, ela vai direto até o final, né, da replicação, né, chegando de uma ponta até a outra. Agora, do sentido contrário, que é o sentido descontínuo,
a gente vê que como o processo está sendo feito de cá para cá, não tem como ela começar por essa ponta aqui, por exemplo, porque ele caso ainda está fazendo a quebra. Então, nesse caso, ela vai fazer vários fragmentos, pequenos fragmentos, né, durante o processo em que a polimerase vai adicionando, né, os nucleotídeos. Dessa maneira, ela vai criando esses fragmentos de Okazaki, que acontece o quê? Depois que toda a fita ela é quebrada, né, as pontes de hidrogênio são quebradas e a polimerase contínua faz um processo e a polimerase da fita descontínua faz do outro, esses fragmentos precisam ser unidos. E aí, no caso, uma terceira enzima chamada de DNA ligase, o que ela faz? Ela catalisa as ligações fosfodiéster, que é a pentose fosfato, tendo como função unir os fragmentos de Okazaki da fita descontínua. Veja que, como a gente viu, que a ligação entre as bases nitrogenadas vão ser hidrogênios, mas a ligação entre os nucleotídeos, a gente vai ter uma ligação da pentose de um nucleotídeo com o fosfato do outro nucleotídeo. Então veja que aqui, ó, a gente tem, de um lado a gente vai ter o fosfato e do outro a gente vai ter a pentose. Então é justamente isso que a DNA ligase faz, ela catalisa a ligação fosfodiéster. Então, se você gravar aqui DNA ligase está ligado à catalisação do fosfodiéster, então você sempre vai lembrar que ela vai fazer, né, a união dos fragmentos de Okazaki, da fita, né, descontínua. Aí, no fim do processo, a gente tem uma cópia perfeita do DNA que foi feito o processo, né, de replicação, processo que ocorre nos 46 cromossomos de toda a célula.